Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e hoje nós estamos no episódio 27 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar para o GP do México de 2021 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa um cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP do México está na Fórmula 1 desde 1962, tendo ficado de fora por alguns anos e retornando à categoria aí nos anos de 2015. É um GP muito importante porque celebrou o primeiro pódio da carreira de Michael Schumacher. O nome do circuito, Hermanos Rodrigues, é em homenagem aos dois irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues, que foram pilotos da Fórmula 1 e ambos já faleceram. É um circuito de média velocidade, cerca de 196 km por hora aí, a média de uma volta, mas com duas retas bem longas que favorecem muito a ultrapassagem, mas também com diversas curvas de média e baixa velocidade que pode favorecer o melhor pacote aerodinâmico do grid. Temos de lembrar também que é o circuito com maior altitude da Fórmula 1 atualmente, contando com seus 2.286 metros acima do nível do mar. Feitas essas considerações, em razão de o circuito ser um circuito de média, com curvas de média e de baixa, que favorece o pacote aerodinâmico do grid, o melhor pacote aerodinâmico do grid, e também em razão da altitude, que a configuração do carro tem que ser ajustada com mais downforce, ou seja, exigir mais do chassi do que da unidade de potência, com isso eu vejo a Red Bull favorita para esse circuito. Feitas todas essas considerações, porque não se trata apenas da potência pura. Vai ser um equilíbrio aí do downforce, do melhor chassi e não propriamente da unidade de potência, que é o que favorece muito hoje os carros da Mercedes. Então, com isso, eu vejo a Red Bull favorita aí para esse GP do México de 2021 da Fórmula 1. Como eu disse, é o circuito Hermanos Rodrigues. Ele tem uma extensão de 4.304 metros, perfazendo uma distância total de 305,354 km através das suas 71 voltas. É um circuito que possui 17 curvas e 2 pontos de DRS. O maior vencedor do GP do México, na verdade são vencedores, né? É mais de um, são Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansell, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Todos com 2 vitórias aí no México. E a equipe mais vencedora, que também não é apenas uma, são as equipes, né, mais vencedoras do GP do México, são a Lotus, a McLaren, a Williams e a Mercedes, todas com 3 vitórias no GP do México. A volta mais rápida do GP do México é de Valtteri Bottas, foi em 2018 com o tempo de 1:18.741. E a pole mais rápida também foi no ano de 2018, mas com Daniel Ricciardo, uma pole de 1:14.759. Não tivemos corrida no GP do México no ano de 2020 por questões da Covid-19, né, do coronavírus, mas vamos falar um pouquinho do resumo do que aconteceu na última corrida, que foi 2019. Nós tivemos uma pole position provisória de Max Verstappen. No entanto, no final do Q3, Valtteri Bottas bateu fortemente ali na curva 17 do GP do México e Max Verstappen não respeitou o limite de velocidade. Então, Max Verstappen foi punido do grid e essa pole foi atribuída a Charles Leclerc com 1:15.024, em razão da punição aí de 3 posições do grid do Max Verstappen, que tinha a pole provisória. Já a corrida, na largada tivemos uma fechada de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que foi para fora da pista, ou seja, essa rivalidade não é de hoje. E posteriormente Max Verstappen também teve um furo de pneu aí que levou ele para o último lugar. Leclerc estava fazendo uma excelente corrida, né? Tinha a pole position aí. No entanto, a Ferrari errou no seu pit stop, um pit stop muito lento e fez com que ele perdesse posições no grid. Então, com isso tudo aí, esse resuminho da corrida de 2019, nós tivemos uma vitória de Lewis Hamilton, completando o pódio. Em segundo lugar, Sebastian Vettel. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas. E a volta mais rápida
Charles Leclerc, 1:19.232. Vamos falar agora dos últimos vencedores do GP do México. Como eu disse, o GP do México voltou à Fórmula 1 no ano de 2015. Então, em 2015 nós tivemos uma vitória de Nico Rosberg, 2016 Lewis Hamilton, 2017 Max Verstappen, 2018 Max Verstappen e 2019 Lewis Hamilton. E agora, o que esperar para o GP do México de 2021 da Fórmula 1? Como eu disse anteriormente, a Red Bull vem muito forte. Eu acredito que é a favorita para vencer o GP do México deste ano. Porque, em razão da altitude e em razão das curvas de média e de baixa, isso favorece muito o pacote aerodinâmico da Red Bull, que tem também a Adrian Newey ali como projetista, né? Além de que, em razão da altitude, favorece muito mais a questão do melhor chassi e também da questão do downforce e não a unidade de potência, que é o que favorece hoje os carros da Mercedes. Então, por isso que eu acredito na Red Bull. Além do mais, acredito muito no Sérgio Pérez, que além de estar com o melhor carro do grid, que é a Red Bull, estará correndo em casa, né? O mexicano aí provavelmente irá fazer uma corrida muito boa para alegrar seus fãs. Por fim, eu ainda acredito na questão de uma troca de componente de motor do Lewis Hamilton, que não fez até agora, e perder posições no grid. Talvez ele pense que, por ser, ao analisar os treinos livres ali, por ser um circuito bem favorável à Red Bull, talvez ele já troque algum componente de motor nesse circuito do Hermanos Rodrigues e já perca posição no grid de uma vez e pague no GP do México. Estou apostando em vários vídeos aí nessa troca de componentes de motor do Lewis Hamilton. Pode ser agora também no GP do México. Passado essas considerações, vamos falar agora dos horários, a programação aí do nosso final de semana da Fórmula 1. O TL1, ou seja, o Treino Livre 1, será na sexta-feira, às 14h30, ou seja, 2h30 da tarde, com transmissão da Band Esportes. O TL2, ou Treino Livre 2, também na sexta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde, né, com transmissão da Band Esportes. O TL3, Treino Livre 3, será no sábado, às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde, com transmissão da Band Esportes. O Qualify, ou treino classificatório, será no sábado, às 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, com transmissão da Band. E a corrida, no domingo, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, com transmissão da Band. Para encerrar nosso vídeo de hoje, vamos falar dos meus palpites aí para o final de semana. Eu acredito numa pole position de Max Verstappen. Como eu já disse, a Red Bull vem mais forte aí para o GP do México, é a minha opinião. Então, pole position Max Verstappen. Também acredito numa vitória do Max Verstappen. Em segundo lugar, vou apostar em Sérgio Pérez. Como ele está correndo em casa para alegrar o público aí mexicano. E também o Red Bull vem com o melhor pacote aerodinâmico para esse final de semana. Então, Sérgio Pérez em segundo. Completando o pódio, Lewis Hamilton, mesmo se trocar algum componente de motor, acredito aí num pódio do Lewis Hamilton em terceiro lugar. E volta mais rápida, Max Verstappen. Agora diga para mim vocês, quem vocês acham que vai fazer a pole e os 3 primeiros e a volta mais rápida aí no GP do México deste final de semana? Deixa aí nos comentários, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.